eu vou buscar isso Muito na legal. Bíblia. Muito legal. E crer da maneira correta é crer de acordo com o que está na Bíblia, não de acordo com o que nós achamos. Até porque as opiniões, os pensamentos, as intenções, as ideias, elas variam de pessoa para pessoa, de local para local. Só que a Bíblia, ela é uma só, ela é a palavra de Deus. É interessante o que você falou, eu vou passar para vocês, mas só pegando a sua deixa, né? Tem muita gente que pensa que interpretação diz respeito a concordar ou não concordar ou mudar o que está escrito, verdade. quando na verdade não tem nada a ver com isso. Você pode interpretar da sua forma, mas a Bíblia ela continua imutável. Perfeito. Ô, glória. Isso, legal. Não é isso? Ela pode se renovar todos os dias, mas ela Perfeito. continua sendo a mesma. E isso vai fazer com que a sua interpretação, de certa forma, ela mude em várias ocasiões, mas não porque você vai mudar o que está escrito, mas porque o que está escrito muda o que você enxerga à sua frente. Então, assim, Perfeito. é isso. Eu acho que essa questão até da interpretação também, a gente precisa assim, tomar até um certo cuidado, porque Perfeito. não é toda a interpretação. Porque eu posso, por exemplo, pegar um determinado texto da palavra do Senhor e aplicar a minha interpretação da forma como eu quero ver o texto e aplicar mediante aquilo que eu quero fazer com que o texto fale comigo. E, na verdade, aí é né, a famosa Exegese. exegese. Isso Exegese. mesmo. Eu tiro do É. texto o que eu acho, não o que o Perfeito. texto tem para mim. Isso mesmo. Eu crio uma interpretação que não está no texto. Perfeito. Até porque Sim? Vamos lá. era até questão de vestibular antigamente, né? O pessoal costumava dizer que uma vez que estava escrito, né, o poema, o texto, qualquer que fosse, então, a partir que foi escrito dali, o autor não importava mais a ideia que ele queria ter ali, o que é mentira, o que não cabe como verdade. E isso teve um problema seríssimo em alguns vestibulares lá para trás, para quem fez vestibular aí. Salvo engano, não sei se foi a respeito de uma canção lá do Caetano Veloso, colocaram em um determinado vestibular, deram uma interpretação ali no vestibular a respeito ali das opções como correta, e quando o autor, na verdade, né, se eu estiver errado, eles vão me corrigir, quando o autor diz, não foi isso que eu quis dizer. Não era isso que eu quis dizer. Quando eu escrevi, eu Não, tinha uma intenção. Uma intenção com o texto. E isso é legal porque recentemente agora, se me permite Por falar, favor. tem uma questão lá na Inglaterra, né? Uma enfermeira, ela foi julgada, culpada por uma questão lá de uns bebês, né, que ela deixou vir a falecer, etc. Enfim, vou encurtar a história. Sim. A promotoria daquele local, eles se basearam em algo que eles leram de um determinado autor, ok? Fizeram uma interpretação, só que o autor estava vivo. O autor, sabendo do caso, falou, opa, peraí, não foi isso que eu quis dizer, não. E agora vão rever o caso dela. Então, onde eu quero chegar? Justamente essa questão da interpretação. O autor está vivo. Ô, glória. O autor está vivo, né? O autor tá vivo. Então, eu Não não tem posso como mudar o que ele isso. escreveu. Não há Ou como fazer interpretar isso. de forma diferente. Perfeito, Excelente colocação. Eu vejo tantos comentários aqui, né? Um nível tão alto, né? Eu vou trazer eu vou baixar um pouquinho a régua aqui, né? Mas quando eu falo da importância da palavra do Senhor, né? E o pastor colocou muito bem, né? O pastor Fábio também, sobre como conhecer a Deus, né? Sobre essa verdade imutável, né? Eu trago para uma questão muito mais prática, né? Qual a importância da Bíblia? E aí eu tenho o Senhor como o criador da minha vida. Ele é o meu criador, ele é o nosso criador, ele criou todas as coisas. Então eu entendo que muitas vezes nós não vivemos o que nós poderíamos viver porque nós não lemos o manual de instruções, ou porque nós não observamos o que o criador, o que o autor, o que o construtor, se puder falar assim, tinha por objetivos, seja com a nossa vida, seja com a nossa vida, seja com conhecer ao Senhor e glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas, mas quando nós não conhecemos o caminho que nós devemos andar, eu estava ministrando sobre isso um tempo atrás na igreja, nós terminamos andando por caminhos que não deveríamos andar. E quando nós estudamos a palavra e conhecemos a palavra, nós desfrutamos de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Verdade. Então, se você quer desfrutar de grandes coisas na tua Olha aí. vida no Senhor, busque na palavra, estude a palavra, porque o Senhor tem o melhor caminho para a nossa vida. Amém. Então, essa é a importância da palavra para mim, porque ela nos mostra o caminho, ela mostra aquilo que tem de melhor para a gente. E quando eu entendo isso, eu quero viver os melhores dias nessa terra. E só no Senhor nós podemos viver esses melhores dias. A Bíblia é um livro ímpar, né? Não existe em catálogo algum na humanidade, desde os primórdios dela, que possa, de fato,
dizer que Deus falou com o homem através de uma palavra. Digo no sentido Sim. completo dela, né? Sim, sim. Por isso ela é ímpar. O pastor bem falou, a Bíblia é a palavra de Deus. Né? A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é. Ela é, sim. Perfeito, né? Esse predicativo, palavra de Deus aí, com esse verbo, né, que é um verbo de ligação, vai justamente demonstrar entre o sujeito e seu predicativo. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. Né? E por que é um livro ímpar? E provavelmente o Marco vai conduzir para esse lado, porque de todas as literaturas já existentes, a única que é capaz de poder modificar o homem internamente, o seu caráter, a sua forma de viver plenamente, só a Bíblia. E nós somos prova viva disso. Eu ia falar sobre isso. Verdade. Mas o guru escreveu. Não, legal. Há muitas literaturas de autoajuda? Boa, excelente. Há muitas literaturas de conhecimento? Excelente. Cultura sobre física, química, matemática, geografia, história, enfim, aí as matérias que nós já conhecemos. Mas nenhuma literatura se compara à Bíblia, que é a palavra de Deus, cara. Vou falar, realmente, só a Bíblia pode modificar alguém. E é inacreditável, mas é a verdade. Ela modifica, de fato, o homem. Né? Porque, assim, nós podemos ser modificados. Não, eu vou parar de beber. Sim, você pode parar de beber. Ótimo, você pode parar também de fumar. Mas as questões intrínsecas, né? Ou seja, aquelas questões mais primordiais, estão lá na alma do homem, rapaz, não tem jeito. É só a palavra de Deus. Porque é o próprio Deus, né? É o que eu costumo falar, né? Só Deus para nos fazer isso, né? Determinadas situações. Só o Senhor. Só Deus mesmo, mesmo. né? Verdade. Interessante estar falando de caminho, né? Às vezes, e as pessoas, acho que é isso que a gente quer fazer com que as pessoas entendam nessa noite, né? É ter a palavra do Senhor, que a gente já falou aqui, que é a bússola para que a gente não possa se perder. Sim, né? Isso. Mas se você não olha para a bússola, se você não interpreta o que a bússola está te dizendo para fazer, sim, você se perde no meio Fica do caminho. perdido. Aham. Você fica dando voltas. Então, assim, não basta ter a Bíblia na mão. Tem que olhar para ela, entender como ela funciona e aplicar na sua vida para que a trajetória chegue até o final da sua caminhada. Você chegue até o final da sua caminhada prevista e não se perca no meio do caminho. E aí a gente vai entrar, desculpa, Marco. Vai lá. Nós vamos entrar naquela situação que o senhor falou do conhecimento, né? Também não quero entrar nas situações mais técnicas teológicas, mas o fato é que a palavra de Deus é o único meio que nós temos para conhecer de fato o nosso Deus. Porque ele ele se revela através da palavra. Ele vai se revelando, né, progressivamente lá no Velho Testamento. Né, você vai percebendo isso. Ele se dá a conhecer através da palavra. Então, para nós conhecermos Deus, não tem para onde ir. Ou você lê, medite, aplique, ou você não conhece Deus de fato. Né? E é interessante, pastor, se me você permite está falando falar sobre essa revelação progressiva, né? Nós buscamos conhecer o Senhor, mas conheceremos completamente quando estivermos com Ele, né? Então, vivemos hoje na expectativa, na esperança de conhecê-lo completamente. Então, começamos e a própria hoje. Bíblia nos orienta Sim, nos orienta disso e nos motiva a continuarmos buscando, aprendendo, para quando chegar esse dia, não sermos pegos de surpresa. Eu gosto desses verbos, cara, que eu acho bacana, né? Esse buscando, né? Esse gerúndio, ato contínuo. O conhecer do Senhor, Sim. justamente, né? É ato contínuo, ou seja, conheço hoje mais um pouco, amanhã e depois até que definitivamente o conheceremos como Ele é, face a face. A eternidade está nem conhecendo. E é tão interessante isso, a gente está falando da palavra que se renova, né? Eu conheço um pastor que ele, e é algo habitual dele, tá? Ele consegue trazer em cultos diferentes, por exemplo, ele traz no domingo a mesma palavra. E ele medita naquela palavra. Rapaz. E a palavra fala poderosamente no Sim. seu coração. E aí chega no próximo domingo e ele traz a mesma palavra. Como assim? É porque a gente também está muito acostumado de ter que trazer uma